Boa noite a todos. Boa noite. Como é necessário a gente ser racional? Nós nos consideramos a única espécie racional da Terra. Porém, quando nós buscamos esse raciocínio, essa razão, esse juízo, nós dificilmente o encontramos entre nós. Porque, na verdade, nós somos a única espécie que se mutila, que se agride, que se autodestrói, que destrói os outros seres e que destrói o ambiente de forma geral. Então, aonde fica a nossa razão, aonde fica a nossa lucidez? Se nós vivemos uma vida que parece totalmente adoecida, a partir do momento que nós estamos nos destruindo mutuamente, em graus diferentes. Às vezes no nível de pensamento, às vezes no comportamento, nós parecemos os nossos próprios algozes. Aonde está essa lógica? Aonde está essa razão? Esse raciocínio que a gente tanto fala? Onde que ele ficou? Então nós vivemos como seres irracionais, com emoção. Uma emoção sem lucidez, uma emoção sem a razão. Como ouviu o Márcio dizendo antes, nós somos apenas reativos, apenas reagimos, na maioria das vezes, às circunstâncias do cotidiano. E nós costumamos restringir a nossa vida a isso, e apenas a isso. Vivendo os impulsos, vivendo os condicionamentos sociais. E aí, naturalmente, a nossa razão, a nossa fé iluminada, não consegue chegar a esse ponto de refletir com clareza sobre o que é este período aqui, esse processo transitório no qual nós estamos inseridos. O que isso aqui representa de verdade para mim, como espírito? Cadê a razão? Cadê a razão que faz com que a gente perca uma vida inteira correndo atrás de ilusões? Aonde está essa razão? Esta razão, às vezes, apenas nos torna mais ignorantes do que nós pensamos. Literalmente, de ignorar as coisas, ignorar as verdades universais. Ora, a partir do momento que eu aceito que eu sou um espírito, e eu continuo a viver como se eu fosse um aparelho biológico meramente mecânico, eu não modifico a minha conduta, eu sou um ser irracional. Eu ainda não consegui chegar a esse estágio da lucidez e da razão como um ser espiritual. E aí o meu ponto de vista fica restrito a isso aqui. A vida toda passa a ser isso aqui. Se eu acredito em outras coisas, mas eu continuo vivendo por esse ponto de vista, por esse período transitório, eu sou totalmente incoerente. E a incoerência tem um impacto muito frustrante na nossa vida. Em algum momento, aquele ato de incoerência vai nos levar às frustrações mais profundas do espírito, que são aqueles períodos onde nós nos lamentamos profundamente após o desencarne. E aí aquele aluno que repetiu o ano, que vai ter que rever de novo tudo aquilo que ele já viu. Para que eu tenha como objetivo aquilo que é real, que é a vida espiritual, o meu foco, a minha vida, o meu centro tem que ser isso. As outras coisas do cotidiano desta vida material, elas precisam ser um meio, não um fim. Porque muitas vezes nós nos enchemos de títulos e de conquistas ilusórias. Conquistas ilusórias vão passar, vão ficar aqui. Daqui a 100 anos ninguém vai lembrar quem nós fomos. Ninguém vai saber quem eu fui. Mas e eu como ser espiritual? Como vou estar daqui 100 anos? Esse foco na vida transitória cria em nós um grande transtorno, um problema muito grande. Quando nós vemos a vida material como uma finalidade, como um objetivo, como o centro da vida. Agora, essas minhas conquistas forem reais, elas forem do campo mental, do campo intelectual, não do campo intelectual para saber mais do que o outro, mas do campo intelectual para usar o intelecto para servir o outro. É bem diferente. Não é para ser mais do que os outros,
é para servir melhor os outros. É nesse sentido que o intelecto precisa funcionar. Aí é um intelecto iluminado pela razão, pelo juízo, pela lógica, pelo bom senso. Aí estamos sendo racionais de verdade. Estas conquistas reais são as conquistas do espírito. E aí eu preciso, dentro da minha vida, no momento que eu estou vivendo, não importa qual seja a minha fase, não importa aquilo que eu estou vivendo, eu examinar a mim mesmo e perguntar para mim mesmo aonde está o meu foco. Qual é o centro da minha existência? Aonde que eu ocupo o meu tempo? Eu ocupo o meu tempo tentando me encontrar emocionalmente, tentando rever a minha existência, curando aquelas feridas que estão ainda latentes em mim. Eu busco um equilíbrio na minha existência, educação da mente, dos pensamentos, da fala, da conduta. Esse é o centro da minha vida. Eu busco fazer realmente um processo constante de observação e, acima de tudo, encontrar meios para que eu me conheça melhor, para que eu consiga me curar, me equilibrar. Procure um processo espiritual verdadeiro, genuíno. E aí consiste em não apenas no exercício de ouvir, ou de ler, ou de estudar, ou de compartilhar conhecimento, mas de vivência. E a vivência, ela é sempre presente. Todos os dias eu tenho oportunidade da vivência. A informação, o conhecimento que nós recebemos nos livros, nas escolas, aqui, é apenas uma rota, que pode ser apenas algo meramente intelectual, como também pode ser a jornada pela qual eu vou me conduzir. Há uma passagem no Evangelho que várias vezes Jesus diz: vem e segue-me. As pessoas acreditam que era ficar andando por onde Jesus andava, mas isso vai além disso. É andar com ele no sentido de ter a conduta que ele tinha, de viver o que ele vivia, de fazer o que ele fazia. Por isso é que costuma-se dizer que ele é o caminho, ele é a rota. Ele é a rota pelo exemplo, por aquilo que ele edificou. E a partir do momento que eu tomo consciência de qual é a verdade, e eu passo a manifestar ela na minha mente, na minha conduta, então esses processos de transição entre uma esfera e outra, ou seja, entre a vida material e o plano espiritual, serão naturais para mim. Naturais porque meu foco não está mais aqui. Meu foco não está mais no corpo. Meu foco não está mais nas coisas que eu sei que vão passar. Meu foco está no espírito. Está em mim e nos espíritos que estão animando os corpos. Então, diante também do desencarne das pessoas amadas, a minha percepção e a minha relação com aquela experiência vai ser diferente. Eu vou viver e vou sentir aquela experiência diferente. Aquilo que antes era uma dor, para mim vai ser um momento de oportunidade de auxiliar esse irmão a fazer o processo de transição entre uma esfera e outra. Porque eu entendi a vida, não os mecanismos. Esse corpo é um meio, a terra é uma escola, é um meio de ensino. Quando eu compreendo a realidade da vida, que é aquilo que Jesus traz, que o tema está dizendo, sobre o ponto de vista futuro, sobre a fé no futuro, e é a fé iluminada, não é uma crença. É a fé que eu posso viver, é a fé que eu posso sentir, que eu posso manifestar. Não é uma crença ilusória, é a fé que se ilumina. De dentro para fora eu me ilumino, clareio os meus pensamentos e a minha vida. E aí eu passo a enxergar a vida nessa extensão maior, do ponto de vista verdadeiro, da continuidade do Espírito, da imortalidade do Espírito. E diante dessa imensidão, o que se torna a minha existência atual? Um ponto no nada.
A minha existência atual, diante de todos esses elementos, não representa quase nada. É uma fração, é um segundo. Quando eu consigo atingir esse grau de consciência, como diz o texto, as dores, as dificuldades aqui da matéria, elas perdem o efeito de me causar dor aguda. Eu vejo a dor diferente, eu sinto a dor diferente. Eu entro num outro campo mental, e aí que vem a necessidade de educar a mente, que as coisas doem de acordo com o que a minha mente percebe. A dor que eu sinto é sempre uma reação de acordo com a concepção que eu tenho daquele fato, da forma que eu enxergo aquilo. Então, por isso, para alguns o que é dor, para o outro é prazer. Prazer no sentido de libertação, de entendimento, de conhecimento, de transformação. Porque a dor está na mente, não no fato em si. Que nós possamos dedicar as nossas vidas a nos estudarmos como seres imortais e a perceber que esse momento aqui, ele é efêmero demais para ser o centro da minha vida. O centro da minha vida precisa ser algo mais sólido, mais verdadeiro, mais duradouro. Que Jesus nos abençoe imensamente.